Fala pessoal, sou o professor Marlon Pereira, professor de Geografia, e hoje eu estou aqui para resolver questões junto com vocês, tá bom? Hoje nós iremos resolver questões sobre o espaço geográfico urbano ou sobre urbanização. Aí, se você quiser revisar sobre esse conteúdo, no nosso material, ele está no volume 7, tá? Capítulo 19. Então, você tem todo esse material para que você possa revisar. Hoje nós iremos resolver questões tanto do nosso material quanto do livro de atividades. Então, do nosso livro didático e do nosso livro de atividades. No decorrer da aula, eu irei mostrar para vocês onde encontrar essas questões e aí você vai acompanhando comigo a resolução delas, ok? Então, vamos lá, vamos iniciar. A primeira questão, ela está na página 41 do nosso livro didático. Ela é a quarta questão, uma questão Enem, ok? E ela diz o seguinte: o fluxo migratório representado está associado ao processo de... Então, nós temos aí o mapa da região metropolitana de Belo Horizonte, tá bom? Aí nós percebemos que o município de Belo Horizonte está no centro, né, entre aspas, aí da imagem, e que no entorno dele há um fluxo grande de pessoas. Como é que nós sabemos isso, professor? Pela legenda. Então, na legenda, ela mostra pelos quadrados coloridos, né? Com a coloração. Colorido não, porque a imagem é em preto e branco. Mas pela coloração, nós percebemos a intensidade, né? Do número de pessoas que migram. E pelas setas, nós sabemos a direção, ok? Então, qual é o caminho, qual é o destino dessas pessoas que estão migrando. E o que nós queremos saber é isso, né? O que é que está associado a esse processo, né? De migração em direção a Belo Horizonte. Então, a alternativa A, ela fala o seguinte: fuga das áreas degradadas. Não necessariamente os municípios que não são a capital ou o município núcleo da região metropolitana, eles estão degradados. Muito pelo contrário, esses municípios estão passando por um processo de expansão, tá? Assim como a própria centralidade, ela se expande, seja verticalmente com seus prédios, né, monumentos, seja horizontalmente na sua expansão territorial, os municípios no entorno de uma região metropolitana, eles também passam por um processo de urbanização em que esse crescimento ele é bastante intenso. Então, o que a imagem nos mostra não é um processo de degradação que força, né, a migração para Belo Horizonte. Alternativa B, inversão da hierarquia urbana. Não, nós estamos percebendo uma manutenção da hierarquia urbana. Por mais que os municípios no entorno tenham um crescimento dentro dessa rede, dentro dessa região metropolitana, a centralidade, o município núcleo, ainda tem a maior importância e por isso mantém essa hierarquia dentro da rede urbana. Alternativa C, busca por amenidades ambientais. Partir para uma área mais urbanizada não é na busca de amenidades ambientais, e sim principalmente na busca por serviços, por emprego, por capital. Então, as amenidades ambientais, elas não estão associadas diretamente às grandes cidades, né? Às cidades no topo da hierarquia urbana. Não que isso possa estar totalmente desassociado. Existem cidades que buscam, né, um crescimento também ambiental. Mas, nesse caso, nós percebemos que está muito mais relacionado a uma busca por serviços, né, por emprego, do que por amenidades ambientais. Alternativa D, conurbação entre municípios contínuos. Isso, esse é a alternativa correta. Por quê? Quando falamos sobre conurbação, nós estamos falando sobre uma integração entre os municípios. Então, um processo de expansão em que os municípios basicamente se tornam um, tá? O município central cresce tanto que ele expande a sua área dentro dos limites municipais e faz com que as fronteiras entre os municípios não sejam percebidas, ok?
A alternativa é desconcentração dos investimentos produtivos. Não, né? A gente percebe uma concentração dos investimentos, principalmente pelo fluxo de pessoas em direção a Belo Horizonte, e isso faz, né, com que a gente possa refletir sobre essa concentração dos investimentos nesse município, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Show? Então, vamos continuar. Vamos para a próxima questão da nossa aula. Essa segunda questão da nossa aula, né, a 11ª do livro de atividades, na página 17, ok? Então, agora nós iremos resolver uma questão do livro de atividades. A questão diz o seguinte: em termos genéricos, a rede urbana constitui-se no conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados entre si. É, portanto, um tipo particular de rede na qual os vértices ou nós representam os diferentes núcleos de povoamento dotados de funções urbanas, e as linhas representam os diversos fluxos entre esses centros. Então, é importante imaginar, tá? Esses nós, essas vértices, ligadas por linhas, ok? Então, basicamente, essa é a rede urbana. É a conexão por um determinado fluxo entre os municípios. Anteriormente, a rede urbana ela era hierarquizada e não tinha assim um contato entre os municípios menores e os municípios maiores. Tinha que passar todo pela rede, o menor, pelo mediano, para depois para o maior, entendeu? As redes eram desarticuladas. Mas principalmente agora no século XX, final do século XX, aliás, início do século XXI, tá bom? Nós tivemos um avanço nessa ligação entre os municípios, e aí a rede urbana mundial ela passou a estar cada vez mais integradas, ok? Então vamos lá, vamos responder a questão. Sobre a rede urbana brasileira, então a questão é bem específica, né? É correto afirmar que alternativa A formou-se a partir do interior do continente com o nascimento das cidades Boca de Sertão, funcionais para o povoamento e a exploração do ouro? Não, né? Sabemos que as cidades brasileiras elas se desenvolveram pelo litoral, tá? Desde o processo de colonização do país. Então, essa alternativa A está incorreta. Alternativa B. Já no início do século XIX, ela deixou de seguir o modelo dendrítico implantado desde o início da colonização para atender à economia agroexportadora. Não. No século XIX, nós ainda tínhamos uma centralização na região litorânea, tá, do país. Esse processo só vem a mudar na metade do século XX, e aí com o processo de industrialização. Alternativa C. A partir da segunda metade do século XX, a industrialização implicou forte articulação interregional, gerando uma rede urbana de porte nacional. Essa é a alternativa correta, a alternativa C, tá? Porque a rede urbana brasileira só passou a se integrar com o processo de industrialização e com o processo de interiorização do país, com a construção de Brasília e a melhoria na rede de transporte, principalmente rodoviário, com a ligação do centro do país com as demais regiões. E a alternativa D diz o seguinte: na atualidade, destaca-se a monofuncionalidade dos principais centros que a formam, dada a especialização das funções urbanas requerida na globalização. Não. Há uma multifuncionalidade, né? Cada município tem várias funções dentro de si mesmo, certo? Então, com o crescimento das redes urbanas,
as regiões metropolitanas, os centros urbanos, passaram a ter atividades muito mais multifuncionais, né? Muito mais integradas, tá bom? Vamos lá. Nossa última questão, então, a alternativa C é a alternativa correta dessa questão. Nossa última questão da nossa aula, tá? Ela vai estar na página 18, ok? E ela vai nos questionar o seguinte: observar a tabela sobre as regiões metropolitanas brasileiras, né? Observando a tabela sobre as regiões metropolitanas brasileiras, podemos afirmar que, então nós temos aí diferentes regiões metropolitanas, a maior de todas São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, tá? E aí nós podemos afirmar, na alternativa A, que a região sul apresenta apenas uma região metropolitana? Não, tá? Na região sul, todos os estados possuem regiões metropolitanas e regiões metropolitanas, de certa forma, bastante integradas, bastante desenvolvidas, ok? Alternativa B. O recente crescimento do Nordeste faz com que a região passe a ter o maior número de regiões metropolitanas, embora não as maiores. Não, o Nordeste ainda não possui a maior quantidade de regiões metropolitanas. Isso ainda é característica do Sudeste. Mas sim, a região Nordeste está em fase de crescimento e de desenvolvimento das suas redes urbanas, ok? Alternativa C. A região Norte apresenta uma região metropolitana, mas nenhuma metrópole. Também essa alternativa está falsa. A região Norte apresenta algumas regiões metropolitanas e também algumas metrópoles, como por exemplo Belém e Manaus, que nessa qualificação, né, nesse ranking, está ali em 11º Belém e em 12º Manaus. Alternativa D. Todas as regiões metropolitanas estão associadas às capitais. Não. Né? Nós temos regiões metropolitanas dentro dessa tabela que não são capitais, como, por exemplo, a 10ª colocada, a região metropolitana de Campinas, que fica, né, na região mais ao interior de São Paulo. Então, não é uma região, uma capital do estado de São Paulo. Ok? E aí, a última alternativa, a região Sudeste, é a que concentra o maior número de regiões metropolitanas. Ok? Essa é a alternativa correta. A região Sudeste, ela possui uma maior quantidade de regiões metropolitanas e as regiões mais integradas, né? Isso é tão verdade que alguns cientistas colocam que há uma possibilidade de formar-se uma megalópole, ou seja, a integração entre duas regiões metropolitanas na região Sudeste. Seria a região de São Paulo e do Rio de Janeiro. E aí essa integração formaria uma megalópole brasileira, ok? Então, a alternativa correta dessa última é a alternativa E. Marque aí a alternativa, tá bom? Espero que você tenha entendido. Encerramos por aqui. Até a próxima e valeu!